Eu deixei uma tarefa para casa para vocês, lembram? Teve um paroquiano que essa semana me encontrou e me disse: Padre, conforme o senhor tinha deixado a sinalização, algumas pessoas apareceram na minha vida essa semana para eu ajudar. E graças a Deus, eu consegui ajudar quem encontrei pelo meu caminho nessa semana. Que bom! Espero também que aqueles que tenham tido essa oportunidade de se perceber um cristão de verdade, desapegado, servo de Deus e não do dinheiro, eu espero que você tenha percebido o quanto você está caminhando bem nesse itinerário cristão. Parabéns! Mas se não aconteceu essa semana que passou, se preparem, porque hoje o Evangelho vem de novo, dizer para a gente que, segundo a parábola, havia um homem rico. Tinha nome esse homem? Não tinha nome. Ele só tinha sua riqueza. Era cheio de si. Cheio de si. Não era um homem mau. Não era um ladrão. Não era uma pessoa que enganava os outros. Não. Ele era apenas um homem rico. Então qual era o pecado dele? Era um homem avarento. Era um homem, um rico insensível. Era uma pessoa que não praticava a solidariedade. Esse era o pecado dele. Esse foi o pecado deste homem que por causa disso criou um abismo. Porque assim acontece na vida daquele que é egoísta, que é mesquinho, que é avarento, que é insensível, que não é solidário. Ele vai se afastando das pessoas, vai se desumanizando, vai desumanizando a si próprio, vai criando um abismo entre ele e os outros. E quando se faz isso, também se cria um abismo entre si e Deus. Isso é o que acontece com aquele que vive só para si. Isso é o que acontece com aquele que quer ser mais somente para si e não para os demais. Porque o Evangelho de hoje vem fazer esse chamamento para nós. O cristão de verdade é aquele que é mais para os demais e não é mais somente para si. Porque na vida da gente tem os Lázaros. Sim, essa pessoa que aparece no Evangelho hoje tem nome, é Lázaro. Quem é Lázaro? É um pobre coitado. É pobre, é faminto, está doente e é rejeitado, é deixado de lado. Aquele rico o ignorava, não o percebia. E assim acontece também na nossa realidade. Por isso que talvez você, essa semana que se passou, tenha encontrado um Lázaro. O rico do Evangelho ignorou o Lázaro. E você, essa semana, encontrou o Lázaro? Qual foi a tua reação? Foi de ignorar ou de estender a mão? De ajudar, de criar pontes, de criar uma conexão? Ou será que você, além de ajudar com um recurso, com alguma comida que você tinha lá no seu carro, você conseguiu com alguma dessas pessoas ter uma conversa? Porque às vezes não é só dinheiro que a pessoa precisa, um alimento. Ela precisa de uma conexão. Ela precisa ser vista. Ela precisa ser notada. Ela precisa ser valorizada. Ela precisa ser escutada. Por isso que o desafio para nós não é somente dar aquele dinheiro, dar aquela comida, não. Mas é se dar também, se dar no seu tempo. Você se doar com a sua palavra. Você se doar também com o seu coração. É esse o chamamento que Jesus faz para nós hoje, segundo esse Evangelho. Para ser cristão, é preciso não ser apenas uma pessoa de oração, mas também de ação. Vocês estão percebendo, talvez a exemplo também de mim,
que está acontecendo no momento presente, seja na igreja católica como na igreja protestante, um grande movimento espiritual. Fica muito notório isso através dos grandes eventos que se espalham pelo país, seja da nossa igreja como da igreja evangélica. São eventos que enchem estádios. Nossa! Né? Eu estive em Fortaleza recentemente, quase perdi um voo. E quando eu descobri, é porque no caminho tinha um grande evento em Fortaleza, reunindo milhares de pessoas para adorar, para louvar a Deus. Muito bem, isso é bom, isso é ótimo. Mas diante de um evangelho como este, fica uma pergunta: será que essas multidões que adoram a Deus, que rezam, que fazem vigílias, que atravessam a noite rezando, será que também esses irmãos e irmãs também são abertos para a prática da caridade? Minha gente, a rainha de todas as virtudes cristãs é a caridade. Mais uma vez eu digo, a rainha de todas as virtudes é a caridade. Por isso que, diante de todos esses eventos, eu rezo para que essa mesma multidão que tem ali a disposição de adorar o Senhor Jesus a noite inteira como algo que edifica a alma humana, também tenha a mesma disposição de enxergar os Lázaros da vida e de praticar também a caridade tão necessária diante de tantos Lázaros que temos no nosso dia a dia. Viver só de oração é no céu. Agora aqui na terra somos chamados a viver de oração e de ação. Não podemos esquecer esse detalhe importante, porque enquanto estivermos aqui na terra, a nossa oração nos deve ajudar a perceber o rosto sofrido de Lázaro. A nossa oração deve nos ajudar a ter compaixão, a perceber que aqui não é o céu, a perceber que estamos a caminho dele. Precisamos ajudar esse mundo a ser um mundo mais fraterno, ajudar este mundo a ser um mundo mais solidário. Mas para isso é preciso que cada cristão, movido pela oração, possa ter uma sensibilidade no coração para enxergar os Lázaros da vida. Será que na tua oração você se lembra de rezar por esses Lázaros? Meus irmãos e minhas irmãs, os palestinos são nossos irmãos. Sim. Lázaro tem um rosto, Lázaro tem um nome. Lázaro é palestino, da faixa de Gaza, que não é terrorista, é vítima da insensatez, da vingança eterna, esquizofrênica no Oriente Médio, que faz de um lado reféns inocentes, que faz de outro lado crianças, um povo desnutrido, sendo violentado pela fome. Mas Lázaro também não só está ali, Lázaro está em todo aquele que é vítima dessa insensatez violenta, esquizofrênica, fruto de ideologias que levam a enxergar o outro como inimigo. Como inimigo, Lázaro é toda vítima inocente que morreu por sofrer um atentado, por sofrer uma violência sem sentido. Mas esse Lázaro não está longe. Esse Lázaro também está muito perto de nós. Está lá no interior do nosso estado, aqui perto, nos nossos municípios. São os nossos jovens que lá do interior não encontram alternativas, vitimados por um interior esquecido, muito esquecido. São jovens que não têm esperança, são jovens que não têm sonhos, são jovens que se tornam reféns
reféns do alcoolismo, são jovens esquecidos pelo Estado e alistados pelo tráfico de drogas. Esse é Lázaro Lázaro jovem. Lázaro também está lá na escadaria dos remédios. Quem passa por ali, talvez ignore, mas aquele drogado é meu irmão. O meu irmão teve a sorte de sair das drogas, mas o meu irmão, que hoje dirige um grupo de narcóticos anônimos, poderia estar hoje lá no Mercadão, na Manaus moderna. Por isso que quando eu passo lá, eu não tenho como não sentir compaixão. O meu irmão poderia estar ali se não tivesse saído das drogas. É fácil condenar. O difícil é perceber que aquele drogado é meu irmão também, que precisamos ajudar de alguma maneira, não tratando eles como lixo, como dejetos humanos, mas precisamos sim pensar numa solução. Lázaro também, nos dias de hoje, na nossa cidade, ele é preto. Lázaro é haitiano. Lázaro é ambulante. Ele não é um trambolho que dificulta o ornamento da cidade. Esse Lázaro haitiano, preto, ele não tem a mesma sorte de ter uma loja no edifício garajão da nossa cidade e poder colocar 2 tendas enormes no meio da calçada com um monte de mercadoria, impedindo as pessoas também de passarem pela calçada. Mas esse Lázaro haitiano não é dono de loja, é apenas um pobre ambulante que precisa, dia após dia, garantir a sua sobrevivência. Mas esse Lázaro não para por aí também. Ele está nos nossos hospitais, perambulando por ali, querendo uma consulta, querendo um exame, querendo ter a chance de saber o que tem antes da morte chegar, porque a sua vida é severina. A sua vida é de ficar ali vagando à espera de um exame. Esse é Lázaro. Está aí nos nossos hospitais. Está aí bem diante de nós. Esse Lázaro também está à espera de justiça. Ele não tem dinheiro. Ele não tem gente conhecida para fazer o processo andar mais rápido. Por isso que talvez morra e não veja a justiça dos homens acontecerem. Esse é Lázaro. O que falta para a gente é ter esse olhar sensível. Esse olhar sensível para pelo menos a gente lembrar desse Lázaro nas nossas orações. Então, minha gente, para a gente ser cristão de verdade, segundo o Evangelho de Jesus, é preciso ser mais para os demais. É preciso você perceber que para a gente ser cristão de verdade, além de rezar, nós precisamos também agir. Precisamos demonstrar a nossa fé com atos, e atos de caridade, a rainha de todas as virtudes cristãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!